Olá, pessoal, tudo bem? Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais um programa de hoje. E hoje, então, vamos falar aqui no nosso programa Expertise na Prática, referente ao tema família, que é um tema muito importante e muito interessante para nós, porque todos nós participamos ou fazemos parte de uma família. Então, esse tema de hoje, a gente vai saber, então, algumas informações sobre a questão familiar, né? Estamos hoje, novamente, com a nossa convidada, querida irmã Lara. Boa noite, Lara, tudo bem? Boa noite, Jefferson, tudo bem? No trabalho sempre melhor a gente fica, né? Graças a Deus. Boa noite a todos que estão nos acompanhando aqui, né, nesse programa maravilhoso, né? Eu sempre falo que é uma alegria estar aqui nesse programa Espiritismo na Prática, que realmente é, né? E que Jesus abençoe a cada um de nós. Que assim seja, né, Lara? A alegria sempre é nossa, né? Então, pessoal, gostaria de convidar vocês então, a se inscrever no canal, deixe seu like, comenta e compartilha. Divulgue esse link, esse vídeo de hoje para mais pessoas, para seus familiares, para seus amigos, para sua lista de contatos no seu Facebook, no seu Instagram, no seu WhatsApp, que as pessoas vão poder, então, entender um pouquinho mais como funciona a família no âmbito espiritual. Então, a gente vai abordar um pouquinho sobre esse tema de família hoje. A gente não vai conseguir falar sobre tudo, né, sobre todos os pontos da família, porque no estudo, tenho certeza que a Lara também, nossos estudos que a gente fez aqui, tinha muita coisa que a gente teve que deixar de fora, que a gente teve que deixar ali quando você vai para um próximo programa, né? Senão Então, seriam 10 horas de programa, né, é Jefferson? verdade, é verdade, é verdade. Então, Lara, o que você pode falar para nós, então, sobre a definição de família? É mais importante saber, primeiramente, o que é família? O que é uma família constituída? Tem gente que acha que família é qualquer coisa, né? A gente vê aí a família, né, sendo tão atacada, né, achincalhada, dizendo que é uma coisa retrógrada, né? Mas, gente, a organização família é de origem divina. Nós temos que compreender isso aí, né? E família é fonte de alegria, é fonte de dor, né? Mas a gente precisa compreender direitinho. Família é lugar de responsabilidade, de compromisso, né? De alegria, de bênçãos, mas também é de tristeza, é de dificuldade. A gente está sempre sob o domínio das consequências, né, na direção do reajuste que é necessário na nossa caminhada evolutiva, né? Então a gente precisa compreender a família como escola de aperfeiçoamento, né? De comunhão fraterna entre as almas. A definição de família, se a gente abrir o dicionário, vai estar lá escrito assim: família é a organização social constituída por pessoas que possuem laços consanguíneos, né? Mas o significado de família hoje, ele também pode abranger aquele conjunto de pessoas que estão unidos por convicções, por interesses, né? Independente dessa existência de ligação ancestral, de ligação consanguínea, né? Quando a gente analisa a família pela ótica espiritual, ela vai ter um significado, um sentido bem mais amplo e bem mais complexo, né? Então, vamos lembrar primeiro, né, gente? Nós somos espíritos, né? Vivendo experiências sucessivas neste corpo material, né? Mas o que nós somos? Espíritos. Então, é por isso que a gente tem que compreender a família sob a ótica espiritual, né? Então, Allan Kardec, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, honra teu pai e tua mãe, no item 8, ele define parentesco corporal e espiritual. E a definição dele é maravilhosa, né? Então, como eu não estou à altura de Kardec, evidentemente vou utilizar a definição dele, né? Então, permitam-me ler a definição de Kardec. Os laços do sangue não estabelecem necessariamente os vínculos entre os espíritos. Olha, isso já é uma coisa interessante, né? Então, não são só os laços de sangue que vão estabelecer vínculos. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porque o espírito já existia antes da formação do corpo.
O pai não gera o espírito do filho, só lhe fornece o envoltório corporal, mas deve ajudar seu desenvolvimento intelectual e moral para o fazer progredir. Então, vejam que definição maravilhosa, né? Emmanuel, no livro Vida e Sexo, né, pela psicografia do nosso querido Chico Xavier, vai nos dizer que há duas espécies de família. As famílias pelos laços espirituais e as famílias pelos laços corporais, né? As famílias pelos laços espirituais, elas são duráveis, né? Elas se fortalecem pela purificação, pela sublimação de cada componente, né? E elas se perpetuam ali no mundo dos espíritos, né? Através daquelas várias migrações da alma, das várias existências, né? Agora, as famílias, pelos laços corporais, são frágeis. Frágeis como a nossa matéria diz Emmanuel, né? Elas se extinguem com o tempo e muitas vezes elas se dissolvem moralmente já nesta existência. A gente percebe isso claramente em algumas famílias, não é? Emmanuel vai dizer assim: de todas as associações existentes na Terra, excetuando naturalmente a humanidade, olha o que Emmanuel fala. Tirando a humanidade, que é a família planetária, olha o que ele vai dizer: nenhuma talvez mais importante em sua função educadora e regenerativa é a família. A constituição da família, de semelhante agremiação, na qual dois seres se conjugam, atendendo aos vínculos do afeto, surge o lar, garantindo os alicerces da civilização. Olha a importância da família. Por que vocês acham que a família tem sido uma instituição tão atacada pelas trevas? Por que você acha que eles querem destruir a família? Porque a família está na base da civilização. Né? Se você tirar a família, se você acabar com a família, você volta à barbárie. Emmanuel diz isso. Então, Paulo, lá em Timóteo, ele vai dizer assim: mas se alguém não tem cuidado dos seus e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Olha a importância da família, gente. Nós temos que lutar pela família. Nós não podemos deixar que a família seja aí vilipendiada, dilacerada, né? Separada. Não tem jeito. É na família, no seio familiar, essa bendita escola, a primeira escola da criatura é a família, que vai ali aprender a convivência, vai aprender a superar os desafios de convivência. Então, a família é a base realmente da civilização, como Emmanuel disse, né? E a nossa família terrestre, ela é formada por diversos agentes, né? Por quê? Porque dentro da família nós vamos reencontrar os nossos afetos, claro, mas também os nossos desafetos. Nós vamos encontrar aqueles espíritos amigos, mas também vamos encontrar os inimigos, né? Para quê? Tem gente para perguntar assim: mas por que que na minha família ali renasce um inimigo encarnado? Ué, você não fez mal a ele lá atrás? Você tem que consertar agora, né? Então, o objetivo é o ajuste e reajuste, indispensável à lei de amor do pai. Então, o Chico Xavier falava uma coisa muito interessante, né, Jefferson? A gente nasceu no lugar certo, na família certa, com os companheiros certos para a nossa evolução. E é exatamente isso. Então, às vezes, a gente vê na nossa própria família, né? Às vezes ali, irmão brigando com o irmão, não converso mais com você nunca mais, né? Quem nunca viu isso? É pai que detesta o filho que detesta o pai, aquela confusão toda, né? Por quê? Porque para trás, gente, a gente nunca pode considerar só uma existência, né? A gente tem que lembrar que a gente tem um passado, uma vida pretérita, outras existências na carne. E a gente faz coisa errada.
né? Se a gente faz coisa errada hoje, imagina o quanto que a gente não fez para trás. Né? Porque, olha, querendo ou não, né, Jefferson, a lei é de progresso. E eu vejo com muita clareza que mesmo que a pessoa hoje cometa muitos erros, pode ter certeza que ela cometeu muito mais no passado. E de encarnação em encarnação, a gente se melhora, nem que seja um bocadinho em algum aspecto da nossa vida, porque a lei é de progresso. A gente vê, às vezes, essas pessoas que são, né, Jefferson, muito afeitas à maldade, né, ao desrespeito com a vida, o desrespeito à liberdade, tiranos mesmo, pessoas que são maldosas, que gostam de fazer o mal com o outro, mas se a gente pudesse observar encarnações pretéritas dessas criaturas, a gente vai perceber que eles com certeza eram piores. Né? Então, a cada passo, a cada encarnação que a gente vai dando, a gente vai se melhorando. É inevitável, porque é a lei de progresso. A gente até pode não melhorar muito, pode melhorar um tiquinho de nada, mas a gente melhora um tiquinho de nada. Né? Então, é por isso que no nosso grupo familiar, a gente vai encontrar realmente aquelas pessoas, aquelas criaturas que a gente tem um amor assim imenso, mas a gente também vai encontrar aqueles que a gente não gosta tanto e aqueles que alguma vez a gente pode sentir até raiva e ódio daquela criatura. Então é por isso que a gente precisa compreender que no nosso grupo familiar ele vai evoluir sem parar. O grupo familiar evolui sem parar, né? Por quê? Porque é dentro do grupo familiar que a gente vai compreender os conceitos de vivência coletiva. É por isso que eu falo, a família é a primeira escola e a mais importante, né? Porque é nela ali que nós vamos viver sob o imperativo do aperfeiçoamento geral. Né? A família realmente é uma escola valiosa, gente, para cada um de nós. Por isso é que a família é uma organização de origem divina, onde a gente vai encontrar os instrumentos necessários para o nosso próprio aprimoramento. Porque se a gente faz com que o nosso círculo familiar se melhore, a gente está contribuindo para a melhora da sociedade, né? Para a melhoria da sociedade. Então, é por esse motivo que Paulo fala, né? Mas se alguém não tem cuidado dos seus e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Né, Jefferson? A gente tem que prestar muita atenção nisso, né? É verdade, Lara. A família nos traz muitos desafios, né? Mas também muitas experiências e muitos aprendizados. E através da família que a gente consegue ali constituir o nosso primeiro, através do berço, né, da família, consegue constituir os primeiros passos da nossa nova jornada. Que cada reencarnação que a gente vem aqui na Terra é uma nova jornada. A gente continua da continuidade do passo anterior que a gente estava na outra vida passada. Então, é na família que a gente consegue, ali, através do pai e da mãe, conquistar nossos primeiros atributos, nossos primeiros contatos com o mundo físico, o novo mundo físico, né? Tudo isso aí faz parte da família, né? Assim como tem as partes boas, né? Tem também as partes ruins que a gente tem que também saber lidar. E temos também no estudo da doutrina espírita diversas mensagens, né, diversos estudos sobre a questão da família. Então, tem vários livros, vários estudos, várias abordagens sobre, na visão espiritual sobre a família. E temos também no livro Sagrado Cristão, né, muitas passagens que comentam sobre esse tema. E eu gostaria de citar para vocês aqui também, além daquele que a Lara já citou, né, também do Paulo, 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 4. Paulo diz o seguinte: aprenda primeiro a exercer a piedade para com sua própria família e recompensar a seus pais, porque isto é bom e agradável diante de Deus. Depois nós temos, então, uma passagem, né, de Emmanuel, de autoria de Emmanuel e psicografia de Chico Xavier, do livro Pão Nosso, que é um livro primoroso. Eu recomendo você fazer a leitura
estudar junto, porque nós temos que saber discernir o que é leitura e o que é de estudo. Leitura, você lê, medita de forma espontânea e isso vai seguindo, né? Uma meditação, uma reflexão ali, assim, instantânea. O estudo não, o estudo você lê, escreve, retém para si, medita, processa aquela palavra que você leu, né? E aí sim você vai começar, só depois você partir para o próximo. Então, tem uma diferença entre estudar e ler. Então, o Pão Nosso recomenda você estudar e ler. Diz o seguinte: a luta em família é problema fundamental da redenção do homem na Terra. Como seremos benfeitores de 100.000 ou de 1.000 pessoas, se ainda não aprendemos a servir a 5 ou 10 criaturas? Olha que questão interessante, muito interessante. É verdade, né, que muitos de nós a gente quer influenciar, a gente quer dar um bom andamento, né, na vida das pessoas, a gente quer palpitar, quer dar orientação, quer tentar resolver as dificuldades das pessoas, ou da sociedade, ou de um grupo, ou de uma instituição. Porém, nós mal conseguimos resolver os nossos próprios problemas. Imagina nossa família. Então, a gente vê que muitos de nós têm essa vontade muito intensa em querer resolver problemas de pessoas estranhas a nós, de instituições estranhas a nós. Mas, como nós podemos resolver essas dificuldades dessas pessoas, ou desse grupo, dessa instituição, se nós não conseguimos resolver os problemas da nossa família? Por quê? Porque nós temos essa dificuldade de trabalhar com a família, porque a gente sabe os defeitos, a gente sabe como as pessoas são. A gente sabe que a família, normalmente, alguns, não é todos, mas alguns, você fala uma coisa, a pessoa vem e retruca outra. Por quê? Porque a pessoa te conhece os seus defeitos. Isso também acontece muito, né? As famílias que estão ainda em evolução, estão ainda tentando agregar laços de afinidade, simpatia. Toma água. E é interessante que no livro chamado Família, de Emmanuel, de autoria de Chico Xavier, e acho muito interessante essa passagem que ele vai falar, diz o seguinte: muitas vezes, na condição de pais e filhos, cônjuges ou parentes, não passamos de devedores em resgate de antigos compromissos. Foi o que a Lara falou agora há pouco. Então, todas as desavenças que a gente tem, raiva de um familiar, ódio de um familiar, nada mais é do que a gente tentar ali, aquele laço familiar, aquele grupo familiar, tentar resgatar, né, os antigos compromissos para poder sanar esses problemas, essas dificuldades. Ou seja, criar um elo minimamente de simpatia, de sintonia. Ou então, o objetivo da encarnação nesse sentido é você reparar essa dificuldade. Ou seja, você então perdoar ou sentir perdoado pelo familiar que causou para você uma dificuldade ou que você causou para ele. Então, essa reparação que há na família é muito importante para nós todos, porque nós conseguimos, então, tirar de nós um peso maior. Porque toda vez que a gente tem ali uma dificuldade, a gente tem ali um problema com um familiar, a gente consegue resolver nessa vida, ou consegue, ao menos, né, dar os meus passos, vai nos fazer sentir mais leve, vai ter menos agressões, menos tensões entre você e familiar, ou familiar e você. Agora, se você puder dar continuidade. Ô Jefferson, é interessante, né, a gente perceber que não importa, na verdade, como é que esse grupo familiar ele está organizado, né? Mas o grupo familiar ele é uma célula da família universal, que é a humanidade, né? E se a gente tiver essa questão em mente, nós vamos começar a entender realmente, né, os deveres e os cuidados que a gente destina à nossa família consanguínea, eles são tão importantes quanto os deveres e os cuidados que a gente destina à família universal, à humanidade, né? Por quê?
Gente, a humanidade, ela é estruturada à custa da união social, né? Vamos lembrar o que Paulo disse, né? Porque nenhum de nós vive para si, né? A perfeição, gente, da criação de Deus é uma coisa impressionante, né? Porque ele nos criou para interdependência uns dos outros, né? Apesar de que nós somos cada uma criatura, mas nós somos interdependentes, nós só evoluímos juntos na interação. Então, vejam, por isso a família é tão importante, né? A família é realmente muito importante. E a gente, o Jefferson disse bem, a gente não encontra acaso, não encontra casualidade nos laços, né, familiares. Tem uma coisa muito interessante, né? André Luiz fala que existe uma definição de parentela e de família, né? Parentela, a gente pode considerar parentela essa questão do grupo familiar que está ali, né? Que são todos nós, né? Que estamos ali na situação de credores e devedores ao mesmo tempo, né? E que muitas vezes, na grande maioria das vezes, né, as ligações familiares, né, os espíritos que estão naquele grupo familiar, né, por ligações mesmo consanguíneas, são espíritos que precisam de reajuste entre si, que são credores e devedores uns dos outros, né? Essa é a parentela. A família é ligada por laço de amor. A família realmente. Então, assim, na verdade, nós vivemos na base da parentela, mas essa parentela ela vai evoluir para a família, para os laços de família, os laços de amor. Por isso é que é preciso que a gente compreenda que dentro do nosso núcleo familiar a gente tem que fazer o melhor possível, né? Jesus não nos orientou a amar ao próximo como a ti mesmo? Mas quem é o nosso próximo mais próximo? É a nossa família. Às vezes a gente quer fazer, o Jefferson falou, às vezes a gente quer fazer o bem para os outros, né? Para aquele que está de fora da família. Aí você faz horrores, né? Você se desdobra para ajudar e tá certo, tem que ajudar mesmo. Mas não pode esquecer a sua família. Você não pode esquecer aquele que está dentro da sua própria casa, na sua convivência. Às vezes, um amigo vira para você e fala assim: olha, estou passando um aperto financeiro aí, será que você pode me emprestar aí um dinheiro para eu pagar minhas contas e eu te pago aí de 3 vezes? Né? Quem já não escutou isso? Aí você vai lá, tira o dinheiro, se você tem ali, empresta para o amigo. Aí seu irmão chega para você e fala assim: ô Lara, estou precisando aí pagar um boleto meu que vai vencer. Não, você não trabalha? Arruma o seu dinheiro aí, dá seus pulos. Não é assim que a gente fala. Né? A maioria das vezes a gente tem que ser honesto com a gente mesmo. Mas peraí, eu ajudo aquele que está de fora, ok? Beleza? Ajudar? Claro, a gente tem que ajudar sempre. Mas por que eu estou tratando o meu irmão dessa forma? Aquele que divide o teto comigo. Ou então eu viro e falo assim: pois é, mas você quer por quê? Você trabalha, como é que você não está juntando dinheiro? O que aconteceu? Você começa a pedir milhares de explicação por que o outro precisa do dinheiro. E isso, gente, cria uma situação de tanta animosidade, porque você está constrangendo o outro. Né? Você está exigindo explicações ali para você fazer a caridade com o próximo mais próximo. É claro que, né, quando a gente fala assim, né, Jefferson, tem situações e situações, porque a gente sabe que dentro da família também tem aquelas criaturas que são, sim, afeitas ali a passar a perna no outro, né? A gente sabe, mas cada um tem que usar o bom senso. E se a gente é capaz de fazer a caridade com aquele que é de fora, nós temos a obrigação, dever de fazer a caridade, de ter paciência, de ter tolerância com aquele que está convivendo conosco, né? Porque dentro da família, os laços de sangue não reúnem só almas que têm afinidade, né? Frequentemente, o que mais acontece por essa imposição do laço de sangue
você está ali convivendo com um inimigo que você mesmo fez por conta das coisas erradas que você fez, né? Então, assim, vamos entender direitinho, né? O que André Luiz e Emmanuel também fala isso, né? Que a família é constituída realmente de laços de amor eterno, né? A parentela, que é onde a maioria de nós tem a sua vivência familiar, né? A sua vivência dentro do lar, ela é aquele local das lutas mais árduas que a gente enfrenta, né? E a gente precisa se dedicar mais ainda nestas lutas. A gente precisa, dentro do nosso grupo familiar, aprender a ter paciência, tolerância, bom senso, desenvolver o amor por aquela criatura que às vezes você não tem afinidade, né? Então, assim, a família não é parentela e nem nunca será, mas a parentela vai se converter um dia nasquelas expressões mais bonitas, mais santas, né, de família. Então, a gente precisa realmente compreender essa questão, né, Jefferson? Mesmo porque, gente, é, os membros da nossa família, eles são naturalmente impelidos a se reunir por conta das causas do passado. Então, a gente precisa entender isso para que a gente possa proceder o nosso reajuste com essas criaturas de forma mais leve. A gente precisa pagar os nossos débitos com essas criaturas que nós temos laços de família com alegria. É assim que precisa ser. Porque senão a gente não vai liquidar as nossas dívidas com essas criaturas, gente. Aí a gente vai renascer de novo, e de novo, e de novo, e cada vez vai ficar mais difícil. Então, tente olhar para a sua família, principalmente se a sua família é, passa por dificuldades de relacionamento, está passando por muitas brigas, né, muitos desentendimentos. Olhe para sua família de forma diferente. Porque se você quer que a sua família melhore, comece se melhorando. Toda melhoria começa exclusivamente por nós mesmos. Quando a gente se melhora, o nosso entorno se melhora. E olha, né, Jefferson, não adianta a gente fugir, né? Desses credores que respiram sob o mesmo teto com a gente. Não adianta, não, gente. Sabe por quê? Porque o tempo, demore o quanto for, o tempo é implacável. E ele vai nos constranger à liquidação dos débitos, dos compromissos que nós temos com essas criaturas, com essas pessoas. Então é preciso entender que a família é um grupo de pessoas que está reunida sob o mesmo teto e a finalidade desta reunião é se ajudarem, né? São espíritos que devem aprender a se amarem, se perdoarem na convivência do dia a dia, né? É imprescindível que a gente compreenda essa questão, né? E mude o olhar, experimenta mudar o olhar que você tem sobre a sua família, para você ver se as coisas não começam a melhorar. É isso aí, Lara. Concordo plenamente com o que você falou, abordou, né? E volto a falar novamente que o lar familiar é um pequeno templo sagrado, onde a gente começa a nossa construção, né, nosso processo de auto-iluminação aqui na Terra. Ou seja, cada encarnação que a gente vem na Terra ou em outro mundo, a gente começa um novo processo de auto-iluminação, porque vai dar continuidade àquilo que a gente, na vida anterior. Então, onde muitas vezes, né, por a gente desconhecer essa oportunidade de a gente conquistar a elevação, conquistar a resolução de dívidas passadas, a gente acaba tornando a família, né, um verdadeiro combate, tendo embate de palavras, troca de ofensas, atitudes e condutas desregradas que vão perturbar o ambiente, que vão ofender
criar construções, criações de calúnia, de indiferença, isso tudo vai prejudicar a família, vai ainda aumentar, né, aquele embaraço, aquela dificuldade que a família tem, né, de se harmonizar. Então, tem aqui no livro Família, de autoria de Emmanuel e psicografia de Francisco Cândido Xavier, seguinte: quem não tolera o pequeno desgosto doméstico, sabendo sacrificar-se com espontaneidade e alegria, a benefício do companheiro de tarefa ou de lar, debalde se erguerá por salvador de criaturas e situações que ele mesmo desconhece. Então, o que o Emmanuel vem trazer aqui? Vem nos explicar que muitas pessoas têm um bom trato, né? E também se sacrificam para reajustar as questões da sociedade familiar, da sociedade, não da família, onde os temas muito importantes, né, para aquele grupo ou para aquela instituição, ela se dedica com tamanho afinco. Mas se ela suportar as intempéries que ocorrem no seu dia a dia, no seu íntimo, na sua família, se souber suportar o pequeno desgosto que há dentro dessa família, seu ambiente doméstico, ela vai ter um alto grau de consciência, despertamento e também criar mais forças que vão estar vitalizando ali o seu sentido de sabedoria e conhecimento, aonde ela vai se colocar, vai aprender que, opa, agora aquele desgosto que tive naquele momento, eu vou conseguir superar. Então, nós temos que parar de ser mesquinhos, falar coisas ou criar personagens que não nos representam. Então, muitas vezes a gente vai ali, né, cria personagens, cria máscaras que a gente vai estar com familiar, com amigos, com vizinhos, com colegas de trabalho, mas dentro de casa a gente é o que nós somos mesmo. E aí, o vizinho, o amigo, né, o colega de trabalho, acha que a gente é bonzinho, mas, na verdade, a gente é um capeta encarnado, né? Agora eu falo bastante isso, mas eu também costumo falar que muitas vezes a gente sai do centro espírita, a gente entra dentro do centro espírita, bonzinho, como anjo, né? Como fosse um anjinho das asas, né? Falando manso, meus irmãos, minhas irmãs, meus queridos, meus amados. E só sair do ambiente do convívio espiritual, meio fechado de trânsito que ela sofre, o primeiro xingamento que o chefe dá, ela já vira ali, né? Ela demonstra que ela é realmente. Então, criam-se máscaras, criam-se personagens que não são necessários, né, para a gente poder vivenciar. E sempre falo, né, que a melhor coisa que a gente tem que entender é que todos nós somos seres humanos, nós somos perfeitos, a gente erra, cada um tem sua dificuldade em algum âmbito, alguma coisa, que vai fazer com que a pessoa tenha aquela dificuldade, exerça aquela dificuldade, você tem que ajudar ela. Como você vai ajudar ela? Sendo paciente, buscando cooperar, buscando auxiliar a pessoa da melhor maneira possível, sem tratar o outro, sem agredir, sem reagir de maneira não cristã, vamos dizer assim, né? Temos que buscar sempre a paz, mas a paz começa em nós mesmos. Nunca devemos esperar a paz familiar começando dos outros, né? Como eu sempre falo, a paz vive em nós. A gente não tem que esperar os outros para a gente poder agora minha família está em paz, tudo bem, eu vou ficar em paz também. Não, o exemplo carrega e multiplica a todas as pessoas que estão vivendo conosco, vendo pelo nosso exemplo, vão também começar a amenizar até ficar mais pacíficos. E aí, quem sabe, um dia serão pacificadores, né? E nós também. Não é mesmo, Lara? É verdade, né, Jefferson? Você falou uma coisa muito importante, Jefferson, que é a harmonia, né, no grupo familiar. E na maioria das vezes, gente, né, a gente pode falar assim que 99% das famílias não vivem em harmonia, né? Mas por que que não vive? Porque é briga entre irmãos. Os pais se separam. É discussão da sogra com o genro. É a família que abandona os idosos, né? Às vezes o pai ou a mãe tem preferência por algum filho. E às vezes a gente acha que isso é à toa. Não é, não é à toa.
São essas idas e vindas, né, que a gente arruma na nossa caminhada evolutiva dos espíritos que vão ali reencarnar naquele grupo familiar. Então, às vezes, quando uma mãe mostra nitidamente a preferência por um dos filhos que ela tem, é porque ela tem afinidade com aquele filho, né? E às vezes os outros filhos ou o outro filho, às vezes ele está ali justamente para conseguir se reajustar, né, com aquele grupo. Então, o que a gente tem que fazer? Por que essas coisas acontecem? Como é que a gente resolve? Falta entendimento. Falta entendimento do problema sobre a ótica espiritual. Sob a ótica espiritual. Por quê? Porque, na maioria das vezes, esses relacionamentos conturbados são de espíritos que se prejudicaram uns aos outros em vidas anteriores, né? Foram inimigos, estão se reencontrando agora, né? Então, são uniões que não são realmente pelo afeto, nem por afinidade, né? Mas para que estas criaturas tenham sim a bendita oportunidade de se reconciliarem, né? Vão enfrentar ali as dificuldades da convivência do dia a dia, para se harmonizarem, né? Aí que nós vamos mostrar o nosso esforço diário para que a gente se melhore. Porque não adianta, gente. O Jefferson deu um exemplo ótimo, né? Às vezes a gente, né, quem é espírita aí, e mesmo quem não é espírita, né, às vezes tá em qualquer religião ali, vai no templo ali, na casa espírita, na igreja católica, no templo protestante ali, não interessa. Aí vai, aí conversa educadamente, né, com as pessoas, com aquela vozinha baixa, né? Ah, meu irmãozinho, que não sei o quê. Chega em casa, é aquela voz tonitruante, né? Que é grito, esbravejo para todo lado, né? Tampa coisa no filho, tampa panela na mulher. Gente, né? Como é que o ser humano é uma coisa fantástica, né? E por quê? Porque a gente não olha para si mesmo, a gente não compreende a vida como nós deveríamos compreender, sob a ótica espiritual, porque nós somos espíritos. Né? Então, se a gente tem essa dificuldade para se harmonizar, né, é porque, de forma inconsciente, a gente guarda e traz essa mágoa do passado, traz esse resquício dessas relações desarmônicas de outras experiências, de outras vidas, né? Por isso que existem tantas desavenças que perturbam muito facilmente a vida familiar. Às vezes, quem está de fora olha assim, nossa senhora, mas eles estão brigando por causa disso. Mas, às vezes, aquilo que é simples para você, para aquela família, para aquele grupo familiar, eles estão brigando há 400 anos pela mesma coisa. Estão vindo de encarnação em encarnação no mesmo grupo familiar e não conseguem se reajustar. Por quê? Porque cada um espera que o outro faça o esforço de se melhorar, mas a pessoa não. E assim a gente vai terceirizando a nossa melhoria. Enquanto a gente não entender que a melhoria precisa partir de nós primeiro, não adianta que o seu entorno vai ficar ali conturbado. Gente, as trevas tentam a todo custo desestabilizar os núcleos familiares, de diversas formas. Né? Às vezes, por exemplo, o marido que está ali invigilante, ou a mulher que está invigilante, aí vem aquele espírito que é inimigo daquele grupo familiar, inimigo da esposa, porque a mulher já foi esposa dele em outra vida, traiu, aí ele vai lá instigar a traição naquele casal, né? Então, assim, nós temos que ter cuidado. Às vezes são dois irmãos que estão ali tentando o reajuste. Aí tem um terceiro que ficou para trás, né? Tem um outro espírito ligado àquele grupo ali que não reencarnou dessa vez junto com eles. E aí o que acontece? Vai lá instigar, porque a gente abre campo para invigilância
como que a gente abre campo, né? Para que esses espíritos desequilibrados se aproximem de nós? Quando a gente, por invigilância, mente, faz as coisas erradas, fala mal do outro, puxa o tapete do outro, né? Não tem compreensão da vida, não quer se melhorar, é muito preso ao materialismo, todas essas coisas aí ligadas às paixões humanas que a gente já conhece, né? Então, assim, a família, ela é sim uma organização de origem divina. Ela é sim um pilar da sociedade e ela tem sido atacada ferozmente, ferozmente por aqueles que querem e defendem, mesmo que por invigilância, desestruturar e acabar com a família. Por quê? Porque esses valores, né, como amor, bondade, fraternidade, tolerância, paciência, ele tem que ser acalentado primeiro no seio familiar. Se não for assim, você não aprende isso de outra forma. Então, a família é extremamente importante. A família é esse campo de trabalho das maiores lutas que a gente vai enfrentar, mas também é a luz na nossa alma quando a gente consegue se reajustar com aquele grupo, né? Então, a gente somente vence essa questão do reajuste familiar se a gente mesmo se revestir de paciência, né? De renúncia, de espírito de renúncia mesmo, né? Às vezes você renuncia a alguma coisa em prol do seu filho, do seu irmão, da sua mãe, né? Se você não tiver bondade, boa vontade. Então, gente, aprender a usar a bondade aliada com o entendimento e principalmente a vigilância diária vai permitir que a experiência familiar seja muito melhor e tenha êxito e aquele grupo consiga se reajustar. Mas, claro, né, Jefferson, a gente não pode esquecer que, mesmo no grupo familiar, cada um é responsável pela sua própria vida. Lógico que quando a gente tem ali crianças menores de idade, ou às vezes, né, um espírito que nasce ali com problemas mentais, né, algum distúrbio, ou com uma deficiência física, eles merecem atenção especial e a gente sabe que eles vão depender dos pais ou dos irmãos ali a vida inteira, né? Mas assim, cada um de nós dentro do grupo familiar é responsável pela sua própria vida. Não adianta a gente querer escolher o caminho do outro, né? Nós vamos falar disso daqui a pouquinho. É verdade, Laura. Cada um tem essa missão a cumprir, né? Ninguém pode cumprir a missão do outro. Né? Mesmo que a pessoa... Porque eu conheço pessoas, né, que mães, principalmente, que dariam tudo para ter a doença do filho, né? Mas se o filho não tiver doença, como é que o filho vai criar anticorpos para poder suportar essa doença? Então, tudo tem um porquê na vida, né? E antes de começar a minha abordagem, eu gostaria de recomendar duas coisas. Primeiro, vocês leiam a obra Entre a Terra e o Céu. A obra Entre a Terra e o Céu, de Chico Xavier e André Luiz, é uma obra magnífica, onde tem ali, mostra os laços, né, de sintonia, do grupo Carmo, do grupo Família. Então, mostra ali toda a circunstância, né, toda aquela enredo, né, da história, de várias vidas de um mesmo grupo. Então, você poder entender por que acontecem esses problemas de família, essas dificuldades, esses embates, essas questões mais de harmonia, de ligação, de sintonia ou de antipatia. Então, essa obra fala muito sobre isso. Outra recomendação que eu queria dar para vocês também, até a Lara tocou no assunto da questão da invigilância, recomendo que você possa assistir num programa nosso que fala sobre vigiar e orar, onde vou deixar aqui no card aqui em cima, para você poder também assistir depois que assistir esse programa de hoje. Então, começando agora a minha terceira abordagem, no livro Família, peguei muita coisa desse livro Família, que é um livro magnífico, né? E essa é a passagem que é da autoria de Emmanuel e de psicografia de Chico Xavier. Diz o seguinte: procura entender e auxiliar a todos em casa,
para que todos em casa te entendam e auxiliem na luta cotidiana, tanto quanto lhes seja possível. Ou seja, temos que ajudar os outros para que possamos ser ajudados. Então, esse auxílio não é só você cooperar com as tarefas da casa, com o serviço da casa, ajudando a lição do seu filho, o seu filho te dando dinheiro para você poder pagar as contas. Não. Esse auxílio também é auxílio moral. É auxílio que você vai estar ajudando o pai, a mãe, o filho, a filha, onde você está ajudando também a ter paciência. Meu pai brigou comigo. Não, acho que o pai levou, sei lá, teve algum problema no serviço, talvez sofreu algum desgosto, né, na vinda para casa, ou a minha mãe seja com dor, uma coisa. Então, a gente tem que saber usar o bom senso. Isso também é auxiliar, você entender, procurar entender também isso, e auxiliar, né, nos problemas da casa. Então, é isso que o Emmanuel fala. Então, temos que ter bom ânimo, temos que buscar lidar com as pessoas mais difíceis da nossa família como nossos mestres, para a gente poder nos provar se realmente a gente está a gente acha que é coerente. Então, quando a gente coopera, quando a gente ajuda com bons gestos, com boas atitudes, com boas palavras, sempre procurando amparar o próximo, preparar o ambiente familiar para que aqueles enfrentamentos da dificuldade, de discussões, de agressões, sejam passados, onde você tem que usar o bom senso para que não tenhamos, né, um percalço nessa busca de sintonizar, de harmonizar essa família. Então, precisamos totalmente estar determinados ao amor, a amar nosso próximo. Nosso próximo, mais próximo, como a Lara falou, é o nosso familiar, nosso pai, nossa mãe, nossos irmãos. E temos também a passagem do livro Pensamento e Vida, de Emmanuel e Chico Xavier, que fala o seguinte, olha só que interessante, temos, assim, no grupo doméstico, os laços de elevação, de alegria, que já conseguimos tecer, por intermédio do amor louvavelmente vivido, mas também as algemas de constrangimento e aversão, nas quais recolhemos de volta os clichês inquietantes que nós mesmos plasmamos na memória do destino e que necessitamos desfazer, à custa de trabalho e sacrifício, paciência e humildade, recursos novos com que faremos novas produções de reflexos espirituais, suscetíveis de anular os efeitos de nossa conduta anterior, conturbada e infeliz. Emmanuel, gente, Emmanuel é direto, né? Não tem meias palavras. Eu gosto de Emmanuel. Então, com certeza, as discussões, as agressões, as calúnias que são feitas contra você no seu âmbito familiar vão diminuir. E se você continuar dando exemplo, tenho certeza absoluta que em pouco tempo ou um pouquinho mais de tempo, tudo vai se harmonizar. Tudo é questão de sintonia. Por quê? Porque às vezes você está sendo intuído, ou seu familiar está sendo intuído, por um espírito obsessor, que quer a discussão, que quer o atrito, a agressão, porque para ele é muito satisfatório. Porque às vezes, um exemplo, o seu pai, a sua mãe discute muito com você, e você fica bravo e agride de volta, é porque o espírito que está obsedando seu pai e sua mãe vem até você e encontra uma janela que ele possa entrar em você, ele vai te intuir para você discutir, brigar de volta com seu pai e com sua mãe, que vai estar fazendo essa ação, agradando esse espírito que quer que seu pai e sua mãe sejam infelizes, sejam sempre dispositivos de acesso de pensamentos de desequilíbrio, para que ele possa se sentir melhor. Porque às vezes seu pai e sua mãe são daquele espírito mártires, algozes, desculpa. Né? Então ele quer usar você para você ali ficar cutucando, né? Igual o bonequinho voodoo do pai e sua mãe, seu pai e sua mãe. Então é importante nós termos bom senso, porque sempre que há um atrito, eu digo assim, 99,9%, sempre que há atrito, a gente abre portas para a obsessão, e com certeza, talvez não tenhamos uma obsessão definida, mas tenhamos ali um assédio espiritual que vai estar ali te
auxiliando ali você ter que embate ali, né? Então, Lara, se você tiver uma coisa mais para comentar, ou se quiser fazer as considerações finais, fica à vontade. Eu já vou misturar as duas coisas juntos, Jefferson. Que eu só quero complementar o seguinte: aquilo que a gente estava falando antes, né, de que cada um de nós é responsável pela sua própria vida, a gente observa em algumas famílias que os pais querem dirigir o futuro dos filhos, né? Quer escolher a profissão do filho, quer influenciar com quem o filho vai se relacionar, vai casar, vai fazer isso aqui. Vamos prestar atenção numa coisa. Cada um de nós faz as suas próprias escolhas. Não adianta você querer interferir na vida do seu filho, do seu irmão, da forma como você acha melhor, porque grande parte das vezes o resultado será desastroso. E o desastre vai entrar na contabilidade da sua vida, né? Por essa interferência indevida. É claro que quando a gente vê um filho, um irmão, uma mãe, um pai mesmo, né, indo por um caminho que não é bom, um caminho correto, você chega e fala, né? A mãe fala para o filho: olha, às vezes o menino está ali usando droga, fala: olha, meu filho, isso daí vai te levar por um caminho que não é bom. Então você chama atenção, você orienta, e isso é caridade para com aquela criatura que erra, e também é o dever de cada pai, de cada mãe fazer isso. Certo? Ok, isso aí é uma situação e a gente tem que fazer. Mas se o filho resolver que quer aquela vida, a escolha é dele. A escolha é dele. O Chico conta uma história assim, né, Jefferson? De que um pai, um senhor, uma vez chegou para ele e falou: olha, Chico, eu estou com um problema que eu não vejo solução. Meu filho é usuário de droga, né? Vende as coisas dentro de casa. A gente já tentou de tudo, eu fiz de tudo, absolutamente de tudo por ele. Já ofereci tratamento, já fiz isso, já fiz aquilo, e nada, ele não quer nada. Aí o Chico virou para ele e falou assim: olha, você já fez de tudo? Já. Você tem consciência que de tudo você tentou? Tem. Continue amando seu filho, mas a escolha da vida dele é dele, né? Então, assim, é claro que a gente não vai negar o amor, mas a escolha é de cada um de nós. É claro que nós não vamos passar a mão na cabeça da pessoa que está errando. Chama atenção, né? Você não precisa agir com truculência também, mas vai lá, orienta, chama atenção. Se a pessoa quer continuar no erro, se o seu filho quer continuar no erro, é escolha individual dele, né? E eu quero deixar como as minhas considerações finais, Jefferson, que a gente precisa realmente entender uma coisa muito importante. Primeiro, traga Jesus para dentro da sua casa, né? Chame Jesus para dentro do seu lar. Faça o evangelho no lar, né? Nós vamos fazer um programa sobre o evangelho no lar, né, Jefferson? Que eu tenho certeza vai ser muito interessante. Mas tenha o hábito do culto do evangelho no lar, porque, gente, ele reequilibra o ambiente de uma forma maravilhosa. Faça orações, né? Para os seus familiares, para os seus filhos, nenhuma prece fica sem resposta. E tenha consciência de que o lar realmente é aquele porto de onde a alma vai se retirar para o mundo, né? E a gente precisa aprender a transportar no nosso coração é, esse cabedal de experiências que a gente conquista dentro da nossa própria casa. Se a gente age somente com desequilíbrio nas nossas relações familiares, é isso que nós vamos ter se a gente sair de casa, por exemplo. O filho casa, vai para o seu relacionamento, vai, dificilmente ele vai escapar do naufrágio parcial ou total ali, né, das relações, porque ele teve uma vida em desequilíbrio. Então, veja, é muita responsabilidade nossa a questão da família. Eu quero deixar aqui para nós, Jefferson, rapidinho, tem um texto no livro Ideal Espírita,
um texto de Emmanuel maravilhoso, né? Eu e o Jefferson, nós adoramos Emmanuel, né? Porque Emmanuel vem ali, puxa tuas orelhas logo de uma vez e depois fala assim, ó, tá vendo? Puxei suas orelhas, mas agora é isso aqui, né? Então, ele vem realmente e fala com assertividade, com firmeza, manda a verdade mesmo, por mais dura que ela seja, e mesmo assim, ele ainda age com caridade conosco, né? Esse texto tem o título de Em Casa, está no livro Ideal Espírita, Psicografia do nosso querido Chico Xavier. E ele vai dizer assim: ninguém foge à lei da reencarnação. Ontem, atraiçoamos a confiança de um companheiro, induzindo a derrocada moral. Hoje, guardamo-lo na condição de parente difícil, que nos pede sacrifício incessante. Ontem, abandonamos a jovem que nos amava, inclinando-a ao mergulho na lagoa do vício. Hoje, temo-la de volta por filha incompreensiva necessitada do nosso amor. Ontem, colocamos o orgulho e a vaidade no peito de um irmão que nos seguia os exemplos menos felizes. Hoje, partilhamos com ele a feição de esposo despótico ou de filho problema, o cálice amargo da redenção. Ontem esquecemos compromissos veneráveis, arrastando alguém ao suicídio. Hoje reencontramos esse mesmo alguém na pessoa de um filhinho portador de moléstia irreversível, tutelando-lhe à custa de lágrimas o trabalho de reajuste. Ontem abandonamos a companheira inexperiente à míngua de todo auxílio, situando-a nas garras da delinquência. Hoje, achamo-la ao nosso lado, na presença da esposa conturbada e doente, a exigir-nos a permanência no curso infatigável da tolerância. Ontem dilaceramos a alma sensível de pais afetuosos e devotados, sangrando-lhes o espírito, apunhaladas de ingratidão. Hoje moramos no espinheiro em forma de lar, carregando fardos de angústia a fim de aprender a plantar carinho e fidelidade. À frente de toda dificuldade, de toda prova, abençoa sempre e faz o melhor que possas. Ajuda aos que te partilham a experiência. Ora pelos que te perseguem. Sorria para os que te ferem. E desculpa todos aqueles que te injuriam. A humildade é a chave de nossa libertação. E sejam quais sejam os teus obstáculos na família, é preciso reconhecer que toda construção moral do reino de Deus perante o mundo começa nos alicerces invisíveis da luta em casa. É isso aí, gente. Toda ação tem uma reação. Toda escolha que a gente faz afeta as pessoas e nós muitas vezes nos tornamos ali, essas pessoas se tornam nossos credores, né? Nós temos débitos com essas pessoas, então não adianta reclamar da família que a gente tem. Trabalhe para que a sua família mesmo melhore. Não fuja à luta. Não fuja à luta, né? Porque é dentro da família que a gente precisa renovar os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, as nossas atitudes. Sem a família, a sociedade vai perecer. Volta à barbárie. Exatamente, né, Lara? A família é a base de tudo. Então, pessoal, gostaria de fazer minhas considerações finais. Primeiramente, pedindo desculpa que a minha internet está meio lenta, né? Então eu fiquei travado vários momentos do áudio do programa aí, tá? Mas é que não tem que fazer mesmo a internet. E gostaria de fazer uma leitura de alguns trechos do livro Vida e Sexo, né, de autoria de Emmanuel e psicografia de Francisco Cândido Xavier. E o título dessa leitura vai ser Família. Né? Diz o seguinte, então, Emmanuel. Olha só, presta atenção como é interessante essa abordagem de Emmanuel. De todas as associações existentes na Terra, excetuando naturalmente a humanidade, nenhuma talvez mais importante em sua função educadora e regenerativa, a constituição da família. De semelhante agremiação, na qual dois seres se conjugam, atendendo aos vínculos do afeto,
surge o lar, garantindo os alicerces da civilização. Através do casal, aí estabelecido, funciona o princípio da reencarnação, consoante as leis divinas, possibilitando o trabalho executivo dos mais elevados programas de ação do mundo espiritual. De modo idêntico, é natural que as inteligências domiciliadas nas esferas superiores se consagrem a resguardar e guiar aqueles companheiros de experiência que retornaram à reencarnação para fins de progresso e lapidação. Importa reconhecer que o clã familiar sempre é educandário valioso da alma. Temos, dessa forma, no Instituto Doméstico, uma organização de origem divina, em cujo seio encontramos os instrumentos necessários ao nosso próprio aprimoramento para edificação no mundo melhor. Então, agradeço a todo mundo, obrigado pela oportunidade. Se inscreva no canal, deixe seu like, comenta, compartilha. Divulgue esse vídeo para mais pessoas, para que as pessoas possam também ter um alento, né, um entendimento, um conhecimento do mundo espiritual, que o mundo espiritual fala sobre a questão familiar, que é muito importante, que nós busquemos também fazer essa parte, busquemos também exercer a nossa atividade, nosso bom senso, conquistando aí a harmonia, conquistando aí as virtudes que a família precisa, que é a sintonia, a afinidade, e também a comunicação entre os familiares. Então, Ara, mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade, pelo programa de hoje. Boa noite. Boa noite, Jefferson. Boa noite a todos que nos acompanharam aqui. E o assunto, como o Jefferson disse, né, a gente não esgotou, né, tem muita coisa ainda para ser dita. Então, se você teve curiosidade aí sobre o tema família, vai lá, procura. Literatura espírita é muito farta, né, em todos os temas do nosso dia a dia. Então, vai lá, procura, que realmente vale a pena, né? E, Jefferson, obrigada mais uma vez pela oportunidade de trabalho. Fiquem todos aí na paz de nosso Senhor Jesus Cristo e tenham uma semana abençoada. Que assim seja, nós todos. Antes de a gente terminar, eu queria falar uma coisa. A gente vai deixar aqui na descrição, tá, os nossos sites, o link dos nossos sites, né? Você puder acessar nossos sites, acessar nossas redes sociais. Também temos o programa da Lara, que é Espiritismo em Vida. Vou deixar aqui também na playlist, para você poder assistir os programas da série que a Lara vem fazendo através das vários temas que a Mundo Espiritual aborda, né? Que é muito interessante você também compartilhar, aprender, assistir e divulgar. Porque assim a gente consegue, então, através da divulgação, a gente consegue abranger mais corações, também conquistar aí mais harmonia, mais sabedoria para toda a humanidade. Não é mesmo, Lara? É verdade, né, Jefferson? A maior caridade que a gente faz com o Espiritismo, gente, é a divulgação, né? São palavras de Emmanuel. Verdade. Então, boa noite a todos, bom fim de semana e uma boa semana para vocês. Até mais. Até mais, gente.